Eu sempre acreditei que o silêncio fosse apenas a ausência de barulho. Durante a maior parte da minha vida, tratei o silêncio como um espaço vazio, algo inofensivo que ficava entre uma palavra e outra, entre o ruído do trânsito lá fora e o som da televisão ligada aqui dentro. Eu achava que o silêncio era neutro, mas eu estava errado. O silêncio não é vazio. Ele tem peso. Ele tem uma textura áspera quando você o toca por muito tempo. E se você o carregar nos ombros por décadas, como eu fiz, ele começa a ter uma forma física, quase como uma outra pessoa vivendo com você dentro da mesma casa. Hoje é um daqueles domingos cinzentos que parecem durar 50 horas. Estou sentado na poltrona de couro marrom que meu pai comprou nos anos 90. O couro está rachado no braço direito, exatamente onde ele costumava apoiar o cotovelo enquanto lia o jornal. Eu herdei a poltrona, herdei a casa, herdei os móveis e, de certa forma, herdei também a rotina silenciosa que habitava estas paredes. Olho para a janela da sala. A chuva cai lá fora de forma constante, sem trovoadas, sem tempestade. É apenas uma água monótona que lava o asfalto escuro da rua e bate no vidro com um ritmo hipnótico, aquele som de tec, 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 que, se você prestar atenção demais, parece um relógio contando o tempo que já passou e não volta mais. A casa está imersa naquela quietude absoluta. Não há ninguém aqui além de mim. Não há um cachorro arranhando a porta, não há vozes vindo da cozinha, não há o som de passos no andar de cima. Sou apenas eu e a memória de tudo o que eu não vivi. É curioso como a mente humana funciona nessas tardes de chuva. Você pode passar anos focado no trabalho, nas contas a pagar, na manutenção do carro e conseguir ignorar completamente o passado. Mas basta um dia assim, um dia em que o mundo para que as defesas caiam. E quando as defesas caem, as lembranças entram sem bater na porta. Eu me levanto devagar para fazer um café. O chão de madeira estala sobre os meus pés. Conheço cada tábua solta desse assoalho. Sei exatamente onde pisar para não fazer barulho. Um hábito que criei quando minha mãe estava doente e precisava de repouso absoluto. Mesmo anos depois dela ter partido, eu continuo andando pela minha própria casa como se fosse um intruso, cuidando para não perturbar o silêncio que se instalou aqui como o verdadeiro dono do lugar. Enquanto a água esquenta na chaleira, observo o vapor subir e desaparecer no ar. A vida é um pouco assim, não é? Vapor. No momento está quente, visível, presente. No momento seguinte, se dissipa e vira parte da atmosfera, invisível. Eu tenho 54 anos agora. Para alguns, sou jovem. Para o mercado de trabalho, sou experiente. Mas para mim mesmo, quando me olho no espelho do corredor, vejo alguém que se tornou especialista na arte de não incomodar. Eu construí minha existência em cima de coisas que não disse. Não estou falando de grandes mentiras criminosas. Nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém intencionalmente. Meus crimes foram todos contra mim mesmo. Foram omissões. Pequenos desvios de rota. Momentos em que o coração gritou vá e a cabeça, com medo, sussurrou fique. E eu fiquei. Fiquei parado tantas vezes que criei raízes no lugar errado. A memória que me assalta hoje, trazida pelo cheiro da chuva e do café, tem um nome: Clara. Não falo esse nome em voz alta há 30 anos? Talvez mais. Mas na minha cabeça, ele ecoa com a clareza de um sino. Não foi uma paixão adolescente, daquelas que queimam rápido e viram cinza. Foi algo construído tijolo por tijolo, dia após dia, na banalidade de um escritório no centro da cidade. Eu me lembro do dia exato em que a vi pela primeira vez. Não foi um amor à primeira vista, nada cinematográfico. Eu estava brigando com a máquina de Xerox no final do corredor. Aquele escritório tinha um carpete cinza que cheirava a poeira e produtos de limpeza baratos. As luzes fluorescentes zumbiam o dia todo, um som que dava dor de cabeça se você parasse para ouvir. Eu era um recém-contratado, tímido, usando um terno que era um número maior do que eu, tentando parecer competente enquanto tirava cópias de relatórios fiscais. Ela parou ao meu lado, segurava uma caneca de cerâmica azul.
Lembro que ela usava um suéter bege e tinha o cabelo preso de um jeito meio desleixado, com alguns fios soltos caindo sobre o rosto. Ela olhou para a máquina travada, olhou para minha cara de desespero e sorriu. Não foi um sorriso de deboche, foi um sorriso de cumplicidade. Essa máquina odeia as segundas-feiras, disse ela. A voz era calma, um pouco rouca. O segredo é abrir a gaveta lateral e fingir que vai trocar o papel. Ela volta a funcionar por medo. Rimos. Foi uma conversa boba, de 30 segundos. Mas foi ali que começou. Naquele momento, eu não sabia que aquela mulher de suéter bege se tornaria a âncora dos meus dias. Eu não sabia que nos anos seguintes eu passaria a acordar de manhã ansioso, não pelo salário, não pela carreira, mas pelo simples fato de que eu a veria às 8h30 da manhã. Nossa relação cresceu nos intervalos. No almoço no restaurante ao quilo da esquina, onde a gente reclamava do chefe e falava sobre filmes, nas caminhadas até o ponto de ônibus debaixo de garoa. Era uma amizade, sim, mas havia uma eletricidade no ar que os dois fingiam não notar. Havia aqueles olhares que duravam 2 segundos a mais do que o socialmente aceitável. Havia o jeito como ela se inclinava na minha direção quando eu falava baixo. Havia o silêncio confortável que se instalava quando estávamos sozinhos no elevador. Eu sabia. Eu sentia nos meus ossos que ela também queria. Mas eu era refém da minha insegurança. Eu pensava, e se eu estragar tudo? E se eu falar o que sinto e ela rir? E se eu perder a única pessoa que torna esse trabalho suportável? O medo da perda me fez perder a chance de ganhar. É uma ironia cruel, mas é a verdade. Para proteger a amizade, eu matei o amor antes mesmo de ele nascer. A água do café ferveu, o apito da chaleira me tirou do transe. Desliguei o fogo, o cheiro do pó sendo molhado pela água quente invadiu a cozinha. É um cheiro de conforto, de casa de vó, mas hoje ele tem um gosto amargo na minha boca. Peguei a xícara e fui para a sala. Sentei de novo na poltrona. A chuva lá fora aumentou. Agora o vento bate nas janelas, fazendo o vidro vibrar levemente. Houve um dia específico, um dia que eu repasso na minha mente como um filme velho, tentando encontrar um final alternativo, tentando editar a cena para que o desfecho seja diferente. Foi a festa de final de ano da empresa. Estávamos num bar barulhento, com música alta e gente demais falando ao mesmo tempo. Eu não gosto de lugares assim, sempre me senti deslocado, preferindo o canto da parede. Mas ela estava lá. Clara estava diferente naquela noite. Usava um vestido escuro, simples, mas que a deixava elegante de uma forma que me fez perder o ar. Ela veio até mim no balcão, fugindo da pista de dança. Pediu uma bebida e ficou ao meu lado, ombro a ombro. "Tá muito barulho aqui", gritou perto do meu ouvido para vencer a música. Senti o perfume dela. Era algo suave, floral, que contrastava com o cheiro de cigarro e álcool do bar. "Quer sair um pouco?" perguntei, surpreendendo-me a mim mesmo com a coragem. Ela assentiu. Saímos para a calçada. O ar da noite estava fresco. O barulho da festa ficou abafado lá dentro. Ficamos parados ali, vendo os carros passarem. Ela abraçou os próprios armos, sentindo frio. Sem pensar, tirei meu paletó e coloquei sobre os ombros dela. Ela me olhou. Aquele olhar, profundo, direto, sem as barreiras do ambiente de trabalho. Nós ficamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Era o momento. O universo tinha alinhado tudo. A música ao fundo, a noite, nós dois sozinhos, o meu casaco nela. Eu só precisava dar um passo. Só precisava dizer, "Clara, eu sou louco por você." Ou talvez nem precisasse falar. Talvez fosse só segurar a mão dela. Minha mão estava no bolso da calça. Eu sentia meus dedos suarem. A voz na minha cabeça gritava, "Vai, agora é a sua chance." Meu coração batia tão forte que eu achei que ela podia ouvir. Eu vi ela respirar fundo, como se estivesse se preparando para ouvir algo. Ela levantou o rosto para mim, os olhos dela brilhavam refletindo as luzes da rua. Ela esperou 5 segundos, 10 segundos. E eu congelei. O medo me paralisou de tal forma que eu não conseguia mover um músculo. O medo de ser rejeitado, o medo de mudar a dinâmica, o medo de não ser bom o suficiente para ela. Então, para quebrar a tensão insuportável que eu mesmo criei, eu disse a coisa mais estúpida do mundo. Eu apontei para um táxi que passava e disse,
Acho que vai chover. Melhor a gente chamar um carro para você não se molhar. Vi a decepção cruzar o rosto dela. Foi rápido, mas eu vi. Os ombros dela caíram levemente. O brilho nos olhos se apagou. Ela sorriu um sorriso triste, tirou meu paletó e me devolveu. É, você tem razão. Melhor eu ir. Amanhã trabalhamos cedo. Ela entrou no táxi e eu fiquei na calçada, segurando meu paletó que ainda tinha o calor do corpo dela, vendo o carro vermelho se afastar e virar a curva, levando embora o momento que nunca mais voltaria. Eu voltei para a festa, bebi mais do que devia, conversei com pessoas que não me importavam, mas a minha cabeça estava naquele táxi. Eu nunca contei isso a ninguém, nunca disse a ninguém como me senti covarde naquela noite. Guardei essa cena numa caixa preta dentro da minha mente. Mas a vida, com seu senso de humor distorcido, ainda tinha mais uma peça para pregar. Meses depois daquela noite, veio a notícia da transferência dela. A tal promoção para outra cidade, a 300 quilômetros daqui. Quando ela me contou, estávamos almoçando. Ela não parecia radiante, parecia em dúvida. Eu não sei se vou, ela disse, mexendo na falada sem comer. Minha vida tá tudo aqui, meus amigos, você. Ela disse você. Ela colocou o peso da decisão na mesa entre nós dois. Era a segunda chance, a repescagem que o destino estava me dando. Ela estava praticamente pedindo um motivo para ficar. E o que eu fiz? O homem maduro, o amigo sensato, o covarde profissional que eu era, assumiu o controle. Eu engoli o grito que estava na minha garganta. Eu queria gritar, não vá, fica comigo, eu amo você. Mas em vez disso, tomei um gole de suco e disse com a voz mais calma e falsa do mundo: Clara, é uma oportunidade de ouro. Você vai ganhar mais, vai crescer. Você não pode recusar por apego. Tem que pensar no seu futuro. Eu empurrei a mulher que eu amava para longe, disfarçando isso de conselho amigo. Eu a ajudei a ir embora. Ajudei a encaixotar as coisas dela no escritório. No último dia, dei um abraço nela, desejei boa sorte e prometi que manteríamos contato. Nós nunca mantivemos contato de verdade. A primeira segunda-feira sem ela foi o dia mais longo da minha vida. Cheguei ao escritório no mesmo horário de sempre, 8h30. O ar-condicionado já estava ligado, emitindo aquele zumbido constante que eu tinha aprendido a ignorar, mas que naquela manhã parecia perfurar meus ouvidos. Caminhei pelo corredor, o carpete amortecendo meus passos, e meu olhar foi automaticamente para a mesa dela. Estava vazia, não apenas vazia de pessoas, mas vazia de vida. O porta-retratos com a foto do cachorro dela tinha sumido, a caneca de cerâmica azul não estava lá. Os post-its coloridos que ela colava na borda do monitor com lembretes bobos tinham sido arrancados. Restava apenas o computador desligado, com a tela preta refletindo a luz fria do teto, e uma cadeira perfeitamente alinhada. Era como se ela nunca tivesse existido naquele lugar, como se os 3 anos de risadas, cafés compartilhados e olhares cúmplices tivessem sido uma alucinação da minha cabeça solitária. Sentei na minha mesa, tentei trabalhar. Abri planilhas, respondi e-mails, atendi o telefone, fiz tudo o que era esperado de mim. Mas por dentro, eu estava em estado de choque. Era uma dor física, um buraco no peito que doía cada vez que eu respirava. Na hora do almoço, não tive coragem de ir ao nosso restaurante habitual. A ideia de sentar naquela mesa de canto sozinho, servindo meu prato enquanto olhava para a cadeira vazia à minha frente, era insuportável. Comprei um sanduíche na padaria e comi na praça, sentado num banco duro, observando os pombos brigarem por migalhas. O gosto da comida era de papelão. O mundo tinha perdido a cor. Nas semanas seguintes, contrataram um substituto para a vaga dela. Um rapaz jovem, recém-saído da faculdade, cheio de energia e vontade de mostrar serviço. Ele era simpático, tentava puxar conversa, fazia piadas, queria se enturmar. Mas cada vez que ele sentava na cadeira que tinha sido dela, eu sentia uma pontada de irritação irracional. Eu sabia que não era culpa dele. Ele estava apenas vivendo a vida dele. Mas para mim, ele era um invasor. Ele estava ocupando um espaço sagrado. Com o tempo, aprendi a ser educado, profissional, mas mantive uma distância segura. Nunca o convidei para almoçar, nunca falei sobre minha vida pessoal.
O escritório, que antes era o cenário da minha felicidade diária, tornou-se apenas um lugar onde eu trocava horas de vida por dinheiro. A comunicação com a Clara começou bem. Trocávamos e-mails longos no início. Ela me contava sobre a cidade nova, sobre o apartamento pequeno que tinha alugado, sobre como as pessoas lá eram diferentes. Eu respondia contando as fofocas do escritório, tentando manter o tom leve e engraçado que tínhamos pessoalmente. Mas a escrita é traiçoeira. Sem a entonação da voz, sem o brilho no olhar, as palavras perdem a temperatura. Com o passar dos meses, os e-mails foram ficando mais curtos. O intervalo entre as respostas aumentou. De semanal passou para mensal, depois apenas em datas comemorativas. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Feliz Natal, espero que esteja bem. Eram mensagens educadas, carinhosas até, mas genéricas. Eram mensagens que se manda para um primo distante, não para alguém que quase foi o amor da sua vida. Eu percebi que ela estava seguindo em frente. Ela mencionava novos amigos, novos lugares, e eu era o personagem secundário que ficou na cidade pequena enquanto o protagonista foi viver a aventura. E o pior é que eu escolhi isso. Eu escolhi ficar, eu escolhi não falar. Para tentar encher o silêncio que gritava na minha casa e na minha rotina, tentei viver como uma pessoa normal. Conheci a Helena cerca de 2 anos depois que a Clara partiu. Helena era uma mulher incrível, professora de história, inteligente, calma, com um sorriso que transmitia paz. Nós nos conhecemos numa livraria, na seção de biografias. Começamos a conversar, tomamos um café e as coisas fluíram. Começamos a namorar. Era um relacionamento bom. Nós íamos ao cinema, jantávamos fora aos sábados, viajávamos para a praia nos feriados prolongados. Meus amigos adoravam ela. Meus pais a adoravam. Meus amigos diziam que tínhamos sorte de ter encontrado um ao outro. E, racionalmente, eu sabia que eles tinham razão. Helena era tudo o que um homem poderia querer. Ela era carinhosa, parceira, estava ali para mim. Mas havia um problema invisível e cruel. Quando eu a abraçava, eu me sentia seguro, mas não sentia o mundo parar. Quando ela dizia que me amava, eu respondia eu também. E eu não estava mentindo, eu a amava do meu jeito. Mas não era aquele amor que queima, que tira o sono, que faz você querer ser uma pessoa melhor. Era um amor morno, um amor de companheirismo, de conveniência, de medo da solidão. Eu me lembro de uma noite específica. Estávamos deitados na cama, a luz do abajur ligada. Ela estava lendo um livro e eu estava olhando para o teto. Ela pousou o livro no peito, virou para mim e perguntou: "O que você está pensando?" Eu olhei para ela. Tive vontade de dizer a verdade. Tive vontade de dizer: "Tô pensando que sou uma fraude. Tô pensando que tô usando você para tapar um buraco que outra pessoa deixou. Tô pensando que você merece alguém que te ame com a mesma intensidade que você me ama, e que esse alguém não sou eu." Mas mais uma vez, o silêncio venceu. O covarde dentro de mim assumiu o controle. Sorri, fiz um carinho no rosto dela e disse: "Nada demais, só pensando no trabalho amanhã." Ela sorriu de volta, satisfeita com a mentira. Apagou a luz e se aconchegou no meu ombro. E eu fiquei ali, no escuro, com os olhos abertos, sentindo o peso da minha própria desonestidade. Eu estava roubando o tempo dela. Eu estava roubando a chance dela de encontrar o grande amor da vida dela, porque eu era egoísta demais para ficar sozinho. Ficamos por 4 anos. O término foi tranquilo, sem gritos, sem pratos quebrados. Foi apenas uma constatação mútua de que a chama, que nunca foi muito alta, tinha se apagado de vez. Ela chorou um pouco. Eu me senti um monstro por não chorar, por sentir apenas um alívio imenso. Alívio de não precisar mais fingir, alívio de poder voltar para minha solidão, que era o único lugar onde eu me sentia honesto. Depois da Helena, desisti. Tive alguns encontros casuais, nada sério. Decidi que era melhor não envolver outras pessoas na minha bagunça emocional. Aceitei que minha vida seria aquilo: trabalho, casa, livros, música e silêncio. E então o tempo acelerou. É assustador como os anos entre os 30 e os 40 passam num piscar de olhos. Você entra num túnel de rotina e quando sai do outro lado, já tem cabelos brancos e dores nas costas. A doença do meu pai foi o marco seguinte: câncer. Rápido, agressivo, impiedoso.
De repente, minha rotina monótona foi substituída por cheiro de hospital, salas de espera com revistas velhas e conversas sussurradas com médicos que tinham olhares de piedade. Eu me tornei o cuidador. Minha mãe, já frágil, não tinha condições de lidar com tudo sozinha. Passei noites e noites sentado naquela poltrona de hospital, ouvindo o bip rítmico dos aparelhos. Naquelas madrugadas insones, a mente viaja. Eu olhava para o meu pai, um homem que sempre foi forte, agora reduzido a uma figura pálida na cama, e pensava sobre a vida dele. Ele tinha sido feliz? Ele tinha realizado seus sonhos? Ou ele também carregava uma caixa de quases dentro dele? Houve uma noite em que ele acordou lúcido. Estava fraco, mal conseguia falar. Segurei a mão dele. A pele era fina como papel de seda. Ele apertou meus dedos com a pouca força que tinha e me olhou nos olhos. "Filho", ele sussurrou, "não espere." Eu gelei. "Não espere o quê, pai?" "Não espere a vida começar. Ela já está acontecendo. O tempo é curto." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ele sabia? Ele percebia que eu vivia em suspenso? Ou era apenas um conselho genérico de alguém que estava encarando o fim? Nunca soube. Ele voltou a dormir logo depois e nunca mais acordou com aquela clareza. Foi nessa época que escrevi a carta para ele, aquela que mencionei antes, a carta onde eu tentava dizer tudo o que nunca dissemos um para o outro em vida. Nossa geração, a geração do meu pai e a minha, foi criada para não demonstrar sentimentos. Homens não choram, homens não dizem "eu te amo", homens proveem e protegem. Que herança maldita! Que fardo pesado carregamos, achando que a frieza é sinônimo de força. Escrevi a carta no bloco de notas do celular, depois passei para o papel. Dobrei, coloquei no bolso. Amanhã eu leio, pensei. Amanhã ele vai estar melhor. O amanhã não veio. Ele se foi numa terça-feira chuvosa. E a carta ficou no meu bolso, queimando minha perna. Mais um documento para o meu arquivo de silêncios. Minha mãe não durou muito depois dele. Dizem que quando casais vivem juntos por 50 anos, um não sabe viver sem o outro. Acho que é verdade. Ela foi murchando, como uma planta que a gente esquece de regar. A alegria da casa sumiu. O cheiro de bolo no forno sumiu. Em 2 anos, eu estava internando ela ao lado dele. E foi assim, aos 40 e poucos anos, que me vi completamente sozinho no mundo. Sem pais, sem esposa, sem filhos. Herdeiro de uma casa grande demais, cheia de ecos. Voltei para essa casa depois do enterro da minha mãe. Tranquei a porta, tirei a gravata preta e sentei no sofá. O silêncio que me recebeu naquele dia foi diferente. Não era o silêncio de paz. Era um silêncio absoluto, aterrorizante. Era o som do fim da linha. Eu olhei para as paredes, para os quadros que minha mãe tinha escolhido, para os móveis que meu pai tinha comprado, e percebi que agora eu era o guardião daquilo tudo. Eu era o curador de um museu de memórias que não interessavam a mais ninguém. Pensei em vender a casa, mudar para um apartamento pequeno, prático, sem jardim para cuidar, sem calhas para limpar. Mas não consegui. A casa era a única testemunha da minha vida. Se eu saísse daqui, era como se eu apagasse o último rastro de quem eu fui. Então fiquei. Os anos seguintes foram um borrão. Acordar, café, trabalho, casa, jantar, dormir. E repete. Finais de semana eram preenchidos com caminhadas longas sem destino, leitura de jornais de ponta a ponta e horas ouvindo rádio. O rádio virou meu melhor amigo. Vozes de estranhos falando sobre trânsito, política, futebol. Vozes que preenchiam o vazio sem exigir que eu respondesse. Às vezes eu me pegava olhando para o telefone. Pensava em digitar o nome da Clara nas redes sociais. A tecnologia tinha avançado. Agora era fácil encontrar qualquer pessoa. Eu sabia que com 3 ou 4 cliques eu poderia ver o rosto dela. Ver como ela estava hoje. Ver se ela tinha casado, se tinha filhos. Mas o medo me impedia. O medo de ver que ela estava feliz sem mim. O medo de ver que ela tinha construído a vida perfeita que eu não fui capaz de dar a ela. Ou pior, o medo de ver que ela não estava feliz e saber que a culpa poderia ser minha. Então eu nunca procurei.
Preferi ficar com a imagem dela congelada na minha memória. Jovem, com o suéter bege e a caneca azul, sorrindo para a máquina de xerox. Essa covardia preservou minha sanidade, mas condenou minha alma a uma fome eterna. Fome de saber o que teria acontecido se... Hoje, com a chuva caindo lá fora e essa caixa de sapatos me encarando na mesa de centro, sinto que o ciclo desse silêncio está chegando ao limite. A estrutura que eu construí para me proteger está rachando. Eu não aguento mais apenas sobreviver aos dias. Eu preciso sentir alguma coisa, mesmo que seja dor. A dor pelo menos é real. A dor me lembra que eu estou vivo. Eu olho para a caixa. Ela parece pulsar. Dentro dela estão os fragmentos do rapaz que eu fui. O rapaz que ainda tinha esperança. O rapaz que ainda não havia aprendido a calar. Eu sinto uma inveja profunda dele. E sinto uma pena imensa. Se eu abrir essa caixa agora, vou ter que encarar os fantasmas. Vou ter que olhar nos olhos do meu passado e admitir minha derrota. Mas se eu não abrir, se eu deixar ela fechada e voltar para minha poltrona, para o meu café e para o meu rádio, então eu já estarei morto. Serei apenas um corpo esperando o coração parar de bater. Minhas mãos estão suando, exatamente como suavam naquela noite no bar quando não segurei a mão da Clara. Mas dessa vez, não há ninguém olhando. Não há ninguém para julgar. Só eu e a minha consciência. Eu me levanto da poltrona. Dou 2 passos até a mesa, estendo a mão. O papelão da caixa é frio e áspero. Meus dedos tremem levemente. Chega. Chega de fugir. Vamos ver o que sobrou de nós. A tampa da caixa cedeu com uma resistência suave, fazendo aquele som seco de papelão raspando contra papelão. O ar que estava preso ali dentro há anos escapou, trazendo um cheiro que me atingiu como um soco no estômago. Não era cheiro de mofo, nem de sujeira. Era cheiro de tempo. Uma mistura de papel envelhecido, grafite de lápis e lá no fundo, bem sutil, aquele perfume floral que ela usava. É impressionante como o olfato é o sentido mais traiçoeiro de todos. Você pode fechar os olhos para não ver, pode tapar os ouvidos para não ouvir, mas não pode parar de respirar. E assim, num único fôlego, eu fui transportado de volta para uma terça-feira chuvosa de 1994. A primeira coisa que meus dedos tocaram foi um pedaço de papel pequeno, retangular, com as bordas já desgastadas e macias pelo manuseio. Um ingresso de cinema. A tinta térmica, que costuma apagar com o tempo, resistiu alguma forma, talvez protegida pela escuridão da caixa. Ainda dava para ler o nome do filme e o horário, 21h30. Eu segurei esse ingresso contra a luz do abajur. Lembro-me exatamente daquela noite. Não do filme. O filme era uma comédia qualquer que todo mundo estava comentando na época. Mas eu não estava lá pelo filme. Eu estava lá porque às 4 da tarde daquele dia, ela passou pela minha mesa e sussurrou: "Estou precisando rir um pouco. Topa um cinema hoje?" Meu coração disparou tanto que achei que fosse infartar ali mesmo no meio do escritório. "Topo", respondi, tentando parecer casual, como se convites assim acontecessem todo dia. Lembro da fila da pipoca, o cheiro de manteiga e açúcar caramelizado. Ela estava usando um casaco vermelho de lã. Lembro de ficarmos discutindo se compraríamos o pacote médio ou o grande, e acabamos comprando o grande, só por segurança, rindo da nossa gula. Entramos na sala escura, sentamos nas poltronas do meio. O filme começou. As pessoas riam, eu também ria mecanicamente, mas minha atenção estava toda focada no braço da poltrona que dividíamos. O cotovelo dela roçava no meu. Aquele toque acidental, através das camadas de roupa, parecia queimar minha pele. Eu passei 90 minutos num debate interno agonizante. Pega na mão dela. Ela colocou a mão perto da sua. É um sinal. Não, não é um sinal. É só coincidência. Se você pegar na mão dela e ela tirar, vai ser estranho amanhã no trabalho. Mas e se ela estiver esperando? A batalha dentro da minha cabeça foi tão intensa que eu perdi o final do filme. Quando as luzes acenderam, eu ainda estava com as mãos fechadas no meu colo, suando frio. Ela se espreguiçou, olhou para mim e disse: "O filme foi bobo, mas a companhia foi ótima." Aquele ingresso é a prova física da minha inércia.
Ele é o recibo de uma noite em que eu estive a 10 centímetros da felicidade e não tive coragem de esticar o braço. Fico pensando aqui enquanto aliso esse pedaço de papel frágil com o polegar. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora, talvez no escuro do quarto ou dirigindo numa estrada vazia, também não carregam um ingresso desses no bolso da alma? Não precisa ser um ingresso de cinema. Pode ser uma passagem de avião que você nunca usou, um guardanapo de bar com um telefone anotado que você nunca ligou, um print de uma conversa no celular que você relê quando a saudade aperta, mas nunca responde. Todo mundo tem uma caixa dessas, mesmo que ela não seja de papelão. Às vezes a caixa é apenas uma pasta oculta no computador, ou um canto na memória que a gente visita quando a insônia bate. É estranho, mas me sinto menos sozinho imaginando que você, aí do outro lado, também deve estar lembrando de alguém agora. Se você tiver coragem, escreve aqui embaixo nos comentários: eu tenho a minha caixa. Não precisa explicar o que tem dentro dela se não quiser. Só de saber que não sou o único a guardar relíquias de um passado que não aconteceu, já me sinto um pouco mais leve. É um conforto triste saber que somos todos colecionadores de quases. Deixei o ingresso de lado, sobre a mesa. Voltei a mão para a caixa. Dessa vez meus dedos encontraram algo liso e brilhante. Uma fotografia. Não era digital, impressa em papel comum. Era daquelas antigas, reveladas em laboratório, com o verso da marca do papel fotográfico. Puxei a foto. Meus olhos demoraram um pouco para focar, ou talvez estivessem marejados, não sei. Era uma foto de grupo, um churrasco da empresa, num sítio, num dia de sol muito forte. Estamos todos lá. O chefe com a camisa desbotoada, rindo alto, a secretária segurando um copo de cerveja, e lá no canto, sentados num banco de madeira, estamos nós dois, eu e a Clara. Alguém tirou essa foto sem a gente perceber. Não estamos posando. Ela está falando alguma coisa, gesticulando com as mãos, e eu estou olhando para ela. Apenas olhando. Meu Deus, como eu era transparente. Olhando para essa foto 30 anos depois, é óbvio. Está escrito na minha cara, no jeito como meu corpo está virado para ela, no sorriso bobo que eu tenho nos lábios enquanto a escuto. Qualquer pessoa que visse essa foto saberia. Aquele cara é apaixonado por ela. Por que eu achava que era um segredo tão bem guardado? Por que eu achava que ninguém sabia? Talvez todo mundo soubesse. Talvez até ela soubesse e só estivesse esperando eu ter a decência de verbalizar. Sinto uma compaixão enorme por aquele rapaz na foto. Ele parece tão jovem. A pele sem rugas, o cabelo preto e cheio, a postura de quem acha que tem todo o tempo do mundo. Eu queria poder entrar na foto, sentar ao lado dele naquele banco de madeira, colocar a mão no ombro dele e dizer: amigo, acorda! O tempo não é infinito. Esse sol que está brilhando aí vai se pôr, e essa mulher incrível ao seu lado vai pegar um avião daqui a alguns meses. Não espera, fala agora. Beija ela agora, na frente de todo mundo. Dane-se o chefe, dane-se o emprego. Nada disso vai importar daqui a 30 anos. Mas ela vai importar. Mas a foto é estática. O momento está congelado para sempre em 1995. O rapaz continua sorrindo, ignorante sobre o futuro solitário que o aguarda, e a Clara continua gesticulando, contando alguma história que eu já esqueci, mas que na hora deve ter parecido a coisa mais interessante do mundo. Coloquei a foto ao lado do ingresso. A mesa de centro começava a virar um altar de sacrifícios. Mergulhei a mão mais uma vez. Tateei o fundo da caixa e senti algo metálico, frio e pesado. O som do metal batendo contra a lateral da caixa ecoou na sala silenciosa. Puxei o objeto. Um chaveiro. Uma miniatura da Torre Eiffel, de metal prateado, já escurecido pela oxidação. A Clara me trouxe isso de uma viagem de férias que ela fez sozinha, um ano antes de ir embora de vez. Eu me lembro do dia em que ela me entregou. Estávamos no elevador, só nós dois. Ela tirou o chaveiro da bolsa e colocou na minha mão. O metal estava quente por ter ficado guardado com ela. Lembrei de você, ela disse. Você sempre fala que seu sonho é conhecer Paris, ver as luzes, andar na beira do Sena. Então trouxe um pedacinho de lá para você não esquecer do seu sonho. Eu segurei o chaveiro como se fosse uma joia rara. Obrigado, Clara. É lindo.
Um dia você vai ver a de verdade. Ela sorriu. Quem sabe a gente não organiza uma excursão da firma? Ela riu. Foi uma piada, mas havia um convite implícito ali. Havia uma porta aberta. Eu nunca fui a Paris. Tenho dinheiro guardado, tenho dias de férias acumulados. Eu poderia comprar uma passagem agora mesmo pelo celular e embarcar amanhã, mas eu nunca fui. Por quê? Porque Paris, na minha cabeça, deixou de ser uma cidade. Paris virou ela. Ir para Paris sozinho seria admitir a derrota final. Seria caminhar pelas ruas que ela andou, ver a torre que ela viu, mas sem ela ao meu lado para compartilhar o espanto. O chaveiro virou um símbolo do que eu não fiz. Seguro a pequena torre de metal entre o polegar e o indicador. Ela é pesada para o tamanho que tem. É o peso da promessa não cumprida. Um dia você vai ver a de verdade. Não, Clara, eu não vi. Eu fiquei aqui. Fiquei no escritório. Fiquei na cidade cinza. Fiquei na minha zona de conforto. E o meu sonho de conhecer o mundo murchou, assim como a minha coragem. Fico girando o chaveiro na mão. O metal frio começa a esquentar com o calor da minha pele. É irônico como os objetos duram mais que as relações. Esse pedaço de metal barato, comprado numa barraca de souvenir qualquer, sobreviveu a tudo. Sobreviveu ao nosso afastamento, sobreviveu à morte dos meus pais, sobreviveu a 30 anos de silêncio. Ele está aqui, intacto. E nós? O que sobrou de nós? Apenas eu numa sala escura conversando com fantasmas. Respirei fundo, sentindo o ar pesar nos pulmões. Meus olhos voltaram para a caixa. Ainda havia algo lá dentro. Algo que eu estava evitando olhar desde o momento em que tirei a tampa. No fundo da caixa, embaixo de onde estava a foto e o ingresso, repousava um envelope. Um envelope azul claro. Eu conheço esse envelope. Eu vejo nos meus pesadelos há décadas. Ele foi deixado na minha mesa no último dia de trabalho dela. Eu não estava na sala quando ela deixou. Tinha ido ao banheiro, talvez fugindo da despedida, covarde como sempre. Quando voltei, ela já estava indo. A mesa dela estava vazia e esse envelope estava apoiado no meu teclado. Não tem selo, não tem endereço. Apenas o meu nome, escrito com aquela caligrafia redonda e levemente inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Durante 30 anos, eu não abri esse envelope. Você pode me chamar de louco, pode me chamar de frouxo. Como alguém recebe uma carta da mulher que ama e não abre? Eu vou explicar. Eu não abri porque, enquanto o envelope estivesse fechado, todas as possibilidades existiam. Ali poderia ter uma declaração de amor, dizendo, venha comigo, mas também poderia ter apenas uma carta formal de despedida, dizendo, foi bom trabalhar com você, sucesso. Ou pior, poderia ter uma confissão de que ela amava outro. Enquanto eu não abrisse, eu podia me enganar. Eu podia fantasiar que se eu tivesse corrido atrás dela, teria dado certo. O envelope fechado era a caixa de Schrödinger do meu coração. O amor estava vivo e morto ao mesmo tempo lá dentro. Mas hoje a chuva parou. O silêncio da casa está gritando. Eu tenho 54 anos e estou cansado de viver de talvez. Minha mão treme visivelmente enquanto eu alcanço o fundo da caixa. Meus dedos tocam o papel azul. Ele é mais grosso do que eu lembrava. A textura é porosa. Eu pego o envelope. Sinto o peso dele. É leve, mas para mim pesa toneladas. Aqui dentro está a verdade que eu evitei por 3 décadas. A verdade que pode me libertar ou me destruir de vez. Trago o envelope perto do rosto. Ainda sinto, ou imagino sentir, o cheiro dela no papel. Eu vou abrir. Não posso mais guardar isso. O que quer que esteja escrito aqui já foi escrito há 30 anos. A tinta já secou. O destino já foi traçado. Mas eu preciso saber. Eu preciso saber como essa história terminava. Peguei o abridor de cartas de metal que fica na mesa lateral. A lâmina brilhou na penumbra da sala. Estou pronto. Ou acho que estou. A lâmina do abridor de cartas deslizou pela borda superior do envelope com um som rasgado, quase violento no silêncio da sala. O papel cedeu. Não havia mais volta. Pousei o abridor na mesa, o som metálico marcando o fim da minha hesitação. Meus dedos, agora trêmulos de verdade, entraram na fenda que eu acabara de criar e puxaram o conteúdo.
Era uma folha de papel de carta, daqueles antigos, com pautas finas. Estava dobrada em 3 partes, com vincos marcados pelo tempo, como cicatrizes num tecido. Desdobrei a folha devagar. O papel fez um barulho seco, crocante. A letra dela estava ali, azul, firme, redonda. A mesma letra que preenchia formulários chatos no escritório, agora preenchia a folha que definiria o resto da minha vida. A data no topo da página era de 14 de maio de 1995, o dia exato em que ela partiu. Respirei fundo, enchendo o peito de coragem, e comecei a ler. Querido, estou escrevendo isso sentada no chão da minha sala vazia, cercada de caixas de papelão lacradas. O táxi chega em 40 minutos para me levar ao aeroporto. Eu disse a todos no escritório que estou indo embora pela oportunidade de trabalho, pelo salário, pelo desafio profissional. E isso é verdade, em parte. A carreira importa. Mas há uma outra verdade, uma verdade maior e mais assustadora que eu não tive coragem de dizer olhando nos seus olhos, porque tive medo de desmoronar na sua frente. Eu esperei. Essa frase me atingiu como um tiro. Eu esperei. Parei a leitura. Meus olhos ficaram embaçados. Tive que piscar várias vezes para conseguir focar novamente nas letras que dançavam na minha frente. Eu esperei você dizer alguma coisa. Esperei naquela praça, quando tomamos café em copos de plástico e eu te contei sobre a proposta. Esperei naquele dia no cinema, quando nossos braços se tocaram e eu senti você tremer. Esperei na festa da empresa, quando você me emprestou seu paletó e ficamos em silêncio na calçada. Eu vi nos seus olhos. Eu sei que você sentia. Eu não sou louca. Havia algo elétrico entre nós, algo raro que a maioria das pessoas passa a vida inteira a procurar e não encontra. Eu só precisava de um sinal. Um único sinal concreto. Não precisava ser um pedido de casamento, nem juras de amor eterno. Eu só precisava que você dissesse: Clara, não vá. A gente pode tentar. Ou, vou sentir sua falta mais do que posso aguentar. Se você tivesse me dado qualquer motivo, qualquer âncora, eu teria ficado. Eu teria desfeito as malas, devolvido a passagem e ficado aí, no escritório de carpete cinza, feliz apenas por estar perto de você. Mas você não disse nada. Você me deu parabéns. Você me disse que era uma oportunidade imperdível. Você me empurrou para o avião com sua sensatez e sua lógica, enquanto eu esperava desesperadamente pela sua emoção. Se você estiver lendo isso agora, significa que eu já fui embora. Significa que o táxi chegou, eu entrei e você não me impediu. Significa que talvez eu tenha imaginado tudo sozinha. Talvez para você eu fosse apenas uma boa amiga, uma colega de trabalho divertida e nada mais. Se for isso, me perdoe. Me perdoe por ter colocado expectativas onde não devia. E, por favor, não se sinta culpado. Eu vou ficar bem. A vida segue, não é? A gente se adapta. Mas se por acaso você sentia o mesmo, se por acaso o seu silêncio foi medo e não indiferença, eu quero que você saiba de uma coisa. O medo protege a gente de se machucar, é verdade, mas ele também protege a gente de viver. Não deixe o medo decidir o resto da sua vida como ele decidiu a minha partida hoje. Não se feche. Encontre alguém que faça seu coração bater rápido e dessa vez tenha a coragem de falar. Eu vou levar um pedaço de você comigo nessas caixas e no meu peito. Vou sentir sua falta todos os dias, até que a distância e o tempo transformem essa falta em apenas uma lembrança doce. Seja feliz. Você merece ser feliz. Com amor, Clara. A carta caiu da minha mão. A folha planou suavemente até o tapete, pousando com a face escrita para cima. O silêncio na sala mudou de qualidade. Antes era um silêncio de expectativa. Agora era um silêncio de velório. Com amor, Clara. Ela me amava. Não era e se, não era dúvida, era fato. Estava escrito ali, com a tinta da caneta dela. Ela me amava. Ela esperou por mim. Ela teria ficado. Eu cobri o rosto com as mãos. Não chorei imediatamente. O choque foi tão grande que paralisou minhas lágrimas. Eu senti uma tontura física,
como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Durante 30 anos, eu me contei uma história para conseguir dormir à noite. Eu dizia para mim mesmo: ela foi porque queria a carreira, ela foi porque era ambiciosa, eu fiz a coisa certa, fui um bom amigo, apoiei o sonho dela. Mentira, tudo mentira. Ela foi porque eu não dei a ela motivo para ficar. Ela foi porque eu fui covarde. A responsabilidade pela minha solidão, e talvez pela solidão dela também, era toda minha, 100% minha. A dor começou a vir em ondas. Primeiro um aperto na garganta, depois uma queimação no peito, e então o choro veio. Um choro feio, rouco, que sacudiu meu corpo inteiro. Chorei pelo rapaz de 20 e poucos anos que teve medo. Chorei pelo homem de 50 que estava sozinho. Chorei por ela, que partiu achando que não era amada, ou achando que eu não me importava o suficiente. Como eu pude ser tão cego? Como pude confundir o medo dela com rejeição? Como pude deixar a mulher da minha vida ir embora sem lutar? Abaixei-me para pegar a carta do tapete. Meus joelhos estalaram. Segurei o papel com cuidado, como se fosse sagrado. Li de novo o trecho. O medo protege a gente de se machucar, mas também protege a gente de viver. Ela sabia. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Ela sabia que meu problema não era falta de amor, era excesso de medo. E mesmo assim ela me amou. Olhei para a data de novo. 1995. Onde ela estaria agora? Será que casou? Será que teve filhos? Será que é feliz? Ou será que, em algum lugar, numa outra cidade chuvosa, ela também tem uma caixa de sapatos com uma foto minha e se pergunta o que teria acontecido se eu tivesse falado? A ideia de que ela poderia ter sofrido por minha causa me destruiu mais do que a minha própria dor. Eu queria ter protegido ela e acabei sendo a causa da mágoa. Levantei do sofá e fui até a janela. A noite tinha caído completamente. As luzes da cidade brilhavam lá fora, indiferentes. Carros passavam, pessoas viviam suas vidas, tomavam decisões, acertavam, erravam, e eu estava ali, parado no tempo, segurando uma carta de 30 anos atrás que mudava tudo. O que eu faço com essa informação agora? Não existe máquina do tempo. Eu não posso voltar para aquele dia na praça, não posso voltar para a festa da empresa, não posso voltar para o momento em que o táxi chegou. Essas portas estão fechadas, trancadas e cimentadas. Senti uma raiva súbita, raiva de mim mesmo. Tive vontade de rasgar a carta, rasgar a foto, jogar a caixa pela janela. Tive vontade de gritar até minha garganta sangrar. Seu idiota, seu imbecil, estava tudo na sua mão. Soquei a almofada do sofá. 1, 2 vezes. Gritei um grito abafado, rouco, que morreu nas paredes da sala vazia. Depois da raiva veio a exaustão. Sentei de novo, derrotado. O ingresso de cinema, a foto, o chaveiro, a carta, tudo espalhado na mesa. O inventário da minha falência emocional. Mas, estranhamente, no meio daquela dor desastelante, comecei a sentir outra coisa. Uma sensação pequena, quase imperceptível, mas que estava lá. Alívio. Sim, alívio. Porque a dúvida é um câncer. A dúvida corrói você por dentro, devagar, dia após dia. Será que ela gostava de mim? Será que eu imaginei tudo? Essa dúvida tinha sido minha companheira de quarto por 30 anos, e agora ela estava morta. Agora eu sabia a verdade. A verdade doía, a verdade sangrava, mas era a verdade. Ela me amou. Eu fui amado. Aquela história não foi uma invenção da minha cabeça solitária. Ela existiu, foi real. Nós fomos reais. E saber disso, saber que eu fui capaz de despertar um amor daquele tamanho em alguém como a Clara, isso me deu pela primeira vez em anos uma sensação de valor. Eu não fui apenas o funcionário do mês. Eu não fui apenas o filho obediente. Eu fui o grande amor de alguém. Eu fui a pessoa por quem ela esperou. Peguei a carta novamente. Passei o dedo sobre a assinatura dela. Com amor, Clara.
Não vou rasgar essa carta. Vou guardá-la. Mas não vou guardá-la escondida no fundo da caixa debaixo de outros papéis. Vou comprar uma moldura. Sim, uma moldura. Vou enquadrar essa carta e vou colocá-la na parede do meu escritório. Não como um troféu de tristeza, mas como um lembrete diário. Um lembrete de que o amor existe, de que eu fui digno dele, e principalmente um lembrete do preço do silêncio. Toda vez que eu olhar para essa carta na parede, vou me lembrar que tenho que falar, tenho que viver. Tenho 54 anos, não estou morto. Meu pai disse no leito de morte, não espere a vida começar. Ele estava certo. A Clara estava certa. Ainda há tempo? Talvez não para nós dois, mas para mim? Olhei para o telefone sobre a mesa. A tela preta refletindo o teto. Durante anos tive medo de procurar o nome dela. Medo de descobrir que eu não significava nada. Mas agora eu tinha a carta. Agora eu sabia que signifiquei tudo. Isso mudava a equação. O medo da rejeição tinha desaparecido, porque a carta era a prova de que a rejeição nunca existiu. O que existiu foi um desencontro. Peguei o celular. O aparelho pareceu pesado na minha mão. Desbloqueei a tela. A luz forte feriu meus olhos acostumados à penumbra. Abri o navegador. O cursor piscava na barra de pesquisa, esperando. C-L-A-R-A. Digitei o nome dela. Digitei o sobrenome. Meu coração começou a bater num ritmo que eu não sentia desde 1995. Apertei e buscar. A barra de carregamento azul correu pelo topo da tela do celular. Aqueles segundos pareceram durar mais do que as 3 décadas que nos separaram. Minha respiração estava suspensa, presa em algum lugar entre a garganta e o peito. O que eu esperava encontrar? Um fantasma? Uma estranha? A página carregou. O primeiro resultado era um perfil em uma rede social profissional. Clara M., arquiteta sênior. Arquiteta. Ela conseguiu. Lembro-me de como ela desenhava plantas baixas em guardanapos de papel durante o almoço, sonhando em construir casas que tivessem luz natural e alma, como ela dizia. Ela não desistiu. Pelo menos nisso, o meu conselho de seguir a carreira serviu para algo. Desci a tela. Encontrei um perfil pessoal. A foto era recente. Cliquei na imagem para ampliar. O rosto que ocupou a tela do meu celular era ao mesmo tempo totalmente familiar e completamente novo. O cabelo, antes castanho e liso, agora estava curto, num corte moderno e assumidamente grisalho. Haviam linhas de expressão ao redor dos olhos e da boca, marcas do tempo, marcas de riso, marcas de preocupação. Fiquei olhando para aquela foto por minutos a fio. Era ela. Os olhos eram os mesmos, aquele castanho profundo e inteligente que parecia ver através das pessoas. Mas havia algo diferente no olhar dela, uma serenidade que a Clara de 20 anos não tinha. A Clara da foto parecia uma mulher que tinha travado suas batalhas e sobrevivido a todas elas. Senti um misto de admiração e uma dor aguda, física. Ela envelheceu, e eu perdi isso. Eu perdi o processo. Eu não vi o primeiro fio branco aparecer. Eu não vi as rugas surgirem. Eu não estava lá para dizer que ela ficava ainda mais bonita com o passar dos anos. Outras pessoas viram. Outras pessoas compartilharam essa vida com ela. Eu fui apenas um espectador atrasado, chegando para o filme quando os créditos já estão subindo. Com o dedo trêmulo, comecei a rolar o feed de fotos dela. Eu me senti um intruso, um espião violando a privacidade de uma vida que eu escolhi não fazer parte. Mas eu não conseguia parar, eu precisava saber. Vi fotos de trabalho, belos prédios, jardins internos. Vi fotos de cachorros, ela sempre amou animais. Vi fotos de reuniões de amigos, mesas fartas, taças de vinho erguidas. Ela parecia feliz. E então vi uma foto que me fez parar de respirar. Era uma foto de uns 5 anos atrás. Ela estava em Paris, ao fundo a Torre Eiffel, iluminada, imponente contra o céu noturno. Clara estava na frente, enrolada num cachecol grosso, sorrindo para a câmera. Mas ela não estava sozinha. Havia um homem ao lado dela, um homem alto, de barba branca, abraçando-a pelos ombros com uma familiaridade que só os anos de convivência trazem. Eles pareciam felizes,
pareciam sólidos. A legenda dizia apenas, finalmente aqui, com ele. O celular quase escorregou da minha mão. A Torre Eiffel, o sonho dela, o nosso sonho que virou só dela e dele. O chaveiro de metal barato que está na minha mesa de centro agora parecia zombar de mim. Um dia você vai ver a de verdade, ela tinha dito. Ela viu, mas viu com outro. Senti uma pontada de ciúme tão forte que me deu náusea. Um ciúme irracional, infantil. Eu não tinha direito de sentir ciúmes. Eu a deixei ir, eu abri a porta para que aquele homem entrasse na vida dela. Ele fez o que eu não tive coragem de fazer. Ele ficou. Ele segurou a mão dela. Ele foi para Paris com ela. Ele merecia estar naquela foto. E eu não. Continuei rolando, mas agora com o coração pesado, como se estivesse arrastando correntes. Vi fotos de formaturas. Filhos? 2 rapazes jovens. Pareciam com ela. Tinham o mesmo sorriso. Vi fotos de natais, vi uma vida cheia, uma vida rica, não de dinheiro, mas de memória. Enquanto eu construía o meu museu de silêncio e solidão, ela construía uma catedral de experiências. Mas então, as fotos mudaram. Cerca de 2 anos atrás, as postagens ficaram mais esparsas, fotos de paisagens melancólicas, poesia sobre perda, e uma foto específica, em preto e branco, a foto daquele homem, o da Torre Eiffel. A legenda dizia apenas, 2 anos sem você. A saudade é o amor que fica. Ela era viúva. Parei. O silêncio da minha sala pareceu ficar ainda mais denso. O homem se foi. Ela estava sozinha de novo, ou pelo menos sem o companheiro de vida. Isso mudava tudo ou não mudava nada? Eu não conseguia processar a complexidade do que estava sentindo. Tristeza por ela ter perdido o marido, alívio egoísta por saber que ela não estava pertencendo a ninguém agora, e culpa, muita culpa por pensar nisso. Bloqueei a tela do celular. A luz se apagou, devolvendo a sala à penumbra. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro. Meus passos no assoalho de madeira eram o único som. O que eu estava fazendo? Eu tinha 54 anos. Ela devia ter a mesma idade. 30 anos se passaram. Nós éramos pessoas diferentes. A Clara, que escreveu aquela carta em 1995, não existia mais. Aquela mulher apaixonada, que sentou no chão do apartamento vazio e chorou enquanto escrevia, ela se transformou nessa arquiteta grisalha, mãe, viúva, que viajou o mundo. E eu? Quem era eu? Eu ainda era o mesmo rapaz assustado, apenas com mais rugas e menos cabelo? Ou eu tinha mudado também? A carta na mesa gritava: não deixe o medo decidir o resto da sua vida. Parei na frente da janela. O vidro refletia meu rosto cansado. Se eu não fizesse nada agora, eu estaria traindo não só a mim mesmo, mas traindo a memória daquele amor que ela descreveu na carta. Se eu não fizesse nada, a carta seria inútil, seria apenas mais um papel velho para minha coleção de quases. Mas e se ela não quisesse falar comigo? E se ela me culpasse? E se ela nem se lembrasse mais do sentimento e eu fosse apenas uma nota de rodapé na história dela? O medo protege a gente de se machucar, mas protege a gente de viver. A frase dela ecoava na minha mente como um mantra. Voltei para o sofá. Sentei, peguei o celular, desbloqueei. O perfil dela ainda estava lá. Havia um botão azul, pequeno, mas que parecia ter o tamanho de um continente. Enviar mensagem. Meu dedo pairou sobre o botão. Se eu clicar aqui, não tem mais volta. Eu estarei quebrando o silêncio de 30 anos. Eu estarei invadindo a vida dela. Cliquei. Uma caixa de diálogo em branco se abriu, o cursor piscando. Uma linha vertical preta que aparecia e desaparecia, marcando o ritmo do meu batimento cardíaco. O teclado subiu na tela. O que se diz para alguém depois de 30 anos? Oi? Ridículo. Tudo bem? Banal. Li sua carta? Aterrorizante. Comecei a digitar. Apaguei, digitei de novo. Minhas mãos suavam tanto que o toque na tela falhava. Eu precisava ser honesto. Pela primeira vez na vida, eu precisava despir a armadura. Não podia usar frases feitas. Não podia usar máscaras. Fechei os olhos por um segundo, lembrei da chuva lá fora, lembrei do ingresso de cinema, lembrei do cheiro dela. E então, as palavras vieram, não da minha cabeça, mas daquele lugar profundo onde a carta dela tinha tocado. Comecei a escrever.
Clara, eu sei que faz 30 anos. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim na sua vida numa noite de domingo. Mas hoje eu encontrei a minha caixa de sapatos. E dentro dela encontrei um envelope azul que eu nunca tinha tido coragem de abrir. Parei. Li o que tinha escrito. Era verdade. Era cru. Continuei. Eu li a sua carta hoje, 30 anos atrasado. E eu preciso te dizer o que eu deveria ter dito naquela praça, no cinema, na festa e no dia em que você partiu. O texto estava ficando longo. Será que ela leria? Hesitei. Será que eu deveria mandar? Olhei para a carta física na mesa. Com amor, Clara. Ela teve coragem de escrever e deixar para mim, mesmo sem saber se eu leria. Eu devia a ela a mesma coragem. Respirei fundo. Um fôlego longo, trêmulo. Meus dedos foram para o final da mensagem. Eu precisava terminar. Precisava dizer a coisa principal. Eu também esperei, Clara. Mas eu esperei com medo. Você esperou com amor. Me perdoe pelo silêncio. O seu quase foi a única coisa real da minha vida. Olhei para o botão de enviar. A seta azul. Era apenas um pixel na tela, mas era o gatilho de uma arma apontada para o destino. Se eu apertar isso, posso ser rejeitado, posso ser ignorado, mas também posso ser ouvido. Lembrei do meu pai no hospital. Não espere a vida começar. Lembrei do meu eu de 20 anos segurando o paletó dela na calçada. Não dessa vez. Sussurrei para a sala vazia. Dessa vez não. Levei o dedo até o botão, fechei os olhos e apertei. A mensagem foi enviada. Vi o pequeno ícone de enviado aparecer na tela. Depois, entregue. Larguei o celular na mesa como se ele estivesse pegando fogo. Meu coração batia na garganta, um ritmo descompassado e doloroso. Levantei e fui até a cozinha. Precisava de água. Minha boca estava seca, gosto de ferro. Enchi um copo. Bebi num gole só. Enchi outro. As mãos tremiam tanto que derrubei um pouco de água na bancada. Não limpei. Fiquei olhando para a poça d'água se espalhando, refletindo a luz fraca da geladeira. Voltei para a sala. O celular continuava lá, imóvel, silencioso. 1 minuto se passou. 2 minutos. 5. A cada segundo, a minha coragem inicial ia se transformando em pânico. Ela não vai responder. Ela vai me bloquear. Ela deve estar rindo da minha cara ou sentindo pena. Quem é esse louco que manda mensagem de madrugada falando de 30 anos atrás? 10 minutos. A tela permaneceu preta. Sentei na poltrona. Peguei a carta física de novo. Passei o dedo sobre o papel. Talvez fosse isso. Talvez esse fosse o final da história. Eu falei. Eu quebrei o silêncio. O resultado não importava tanto quanto o ato. Eu tinha me libertado da covardia. Se ela não respondesse, eu teria que viver com isso. Mas pelo menos eu saberia que tentei. Pelo menos eu não morreria com as palavras presas na garganta. 15 minutos. O silêncio da casa parecia ter mudado. Não era mais opressor. Era um silêncio de espera, carregado de eletricidade. E então, o celular vibrou. Uma vez. Curta. O som da vibração na madeira da mesa soou como um trovão. A tela acendeu. Uma notificação. Clara está digitando. Gelei. O ar saiu dos meus pulmões. Ela estava lá. Ela estava acordada. Ela tinha lido. Digitando. Aquelas 3 bolinhas pulando na tela eram a coisa mais aterrorizante e maravilhosa que eu já tinha visto. Ela digitava, parava. Digitava de novo. O que ela estaria escrevendo? Um texto longo? Um xingamento? A espera durou uma eternidade. Foram talvez 30 segundos, mas pareceram horas. E então, a mensagem chegou. Peguei o celular. Minha visão embaçou por um instante. Foquei. Era uma mensagem curta, apenas 2 frases. Eu nunca mudei meu número de telefone residencial na esperança de que um dia ele tocasse e fosse você. Obrigada por finalmente abrir o envelope. Li, reli, li de novo. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu nariz e pingar na tela. Ela não tinha raiva, ela não tinha desprezo, ela tinha esperança. Ela também tinha guardado a espera. Obrigada por finalmente abrir o envelope. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que eu não tinha lido antes. Ela sabia que aquele rapaz assustado precisaria de tempo, muito tempo, para criar coragem. E ela esperou. Mesmo vivendo a vida dela, mesmo casando, mesmo viajando, uma parte dela ficou sentada naquela praça esperando o meu sinal. Não respondi com texto.
Não dava para escrever mais nada. Toquei no ícone de telefone no aplicativo. Chamar por voz. O toque do telefone chamando. Tu? Tu? A cada toque, 30 anos eram apagados. No terceiro toque, a linha ficou muda. Alguém atendeu. Houve um silêncio do outro lado. Eu ouvia a respiração dela, uma respiração levemente trêmula. Fechei os olhos. Clara? Minha voz saiu rouca, falhada, quase um sussurro. Houve uma pausa, e então ouvi a voz dela, mais grave do que eu lembrava, mais madura, mais inconfundível, a voz que eu ouvi em 1000 sonhos. Oi, ela disse, e eu senti que ela estava sorrindo, um sorriso triste e feliz ao mesmo tempo. Demorou, hein? Eu ri, uma risada nervosa misturada com choro. O trânsito estava horrível. Levei 30 anos para chegar em casa. Ela riu também. O som da risada dela preencheu a minha sala vazia, expulsando os fantasmas, expulsando o mofo, expulsando a solidão. O importante é que você chegou, ela disse baixinho. Não sei o que vai acontecer depois dessa ligação. Não sei se vamos nos encontrar. Não sei se vamos virar amigos, se vamos tentar algo, ou se foi apenas um adeus que precisava ser dito para podermos fechar o ciclo. Mas isso não importa agora. O futuro é um problema para o homem de amanhã. O homem de hoje, este homem sentado na poltrona com a caixa de sapatos aberta aos pés, está em paz. Olhei para a carta na mesa uma última vez. O envelope azul estava rasgado, vazio. O segredo tinha sido revelado. O monstro do medo virou poeira. A chuva lá fora parou completamente. O céu está começando a clarear, num tom de azul profundo, quase amanhecendo. Eu sobrevivi à noite. Eu sobrevivi ao silêncio. Essa foi a minha história. Ou melhor, a história do que eu quase perdi para sempre. Eu não sei qual é a sua caixa de sapatos. Não sei qual é o envelope que você tem medo de abrir. Mas se a minha dor serviu para alguma coisa, que sirva para te dizer isso. O risco de quebrar a cara é grande, mas o risco de passar a vida inteira se perguntando "e se?" é insuportável. Abra o envelope, mande a mensagem, faça a ligação. Enquanto houver fôlego, ainda não é o fim da história. Eu vou ficar por aqui, conversando com a Clara. Temos 30 anos de atraso para colocar em dia. Obrigado por me fazer companhia nessa madrugada longa. A sua escuta foi o meu primeiro passo de coragem. Fiquem bem e não deixem o silêncio vencer. E aqui termina nossa jornada de hoje. Essa história foi construída pedaço a pedaço, tentando capturar a essência do tempo perdido e da redenção tardia. Foi uma maratona emocional. Agora, eu preciso muito saber se consegui tocar você aí do outro lado. De 0 a 10, que nota você dá para essa história? Seja sincero nos comentários. Sua opinião é o combustível para eu continuar abrindo essas caixas de memórias aqui no canal. Boa noite, ou bom dia, onde quer que você esteja.